Olá, veio por meio desse vídeo fazer uma apresentação sobre o setor sucroenergético, a cadeia produtiva do setor sucroenergético. Eu pretendo mostrar, por meio deste e de outros vídeos, falar sobre, basicamente, sobre todo o setor sucroenergético, desde o contexto histórico, a formação socioespacial, a geografia econômica acerca desse setor, até mesmo alguns aspectos sobre o os processos industriais, tá? Os processos dentro da usina, tá? Então, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, tá? Esse material aqui, ele pode ser usado em cursos, né, de engenharia e também de ciências humanas, tá? Meu nome é Antônio Carlos Caetano de Souza, sou professor da Faculdade de Engenharia, FAEM, dando aulas principalmente para o curso de Engenharia de Energia e disciplinas relacionadas aí ao processamento da biomassa, a produção de biocombustíveis, e também aluno de Geografia da Faculdade de Ciências Humanas, tá? Eu pretendo apresentar os assuntos, né, referentes à cadeia produtiva da cana-de-açúcar, né, em 6 vídeos. O primeiro vídeo vou dar uma introdução, o segundo vídeo, aspectos da geografia econômica, né, focando aí a geografia, né, o curso de geografia. O terceiro, falar sobre a cultura canavieira, isto é, o setor agrícola, e também comentar sobre outras culturas agrícolas, onde há produção de adoçantes e também etanol. Mas quando falo adoçantes, não dos adoçantes artificiais como muitos nós conhecemos, mas também falar, né, sobre xarope de glicose, sobre produtos extraídos, por exemplo, do milho, que tem, confere também o doçor nos alimentos, tá? Eu vou comentar também sobre os aspectos técnicos de uma indústria sucroenergética, né, mais os processos dentro da indústria. Depois falar sobre avanços tecnológicos, inovações desse setor no contexto das biorefinarias, depois explico melhor. E, por final, aspectos econômicos relacionados ao setor sucroenergético, como o setor fatura, né? A introdução. Então, com mais detalhes, né, algo semelhante que eu comentei até no slide agora, anterior, mas falar com mais detalhes, né, eu vou contextualizar a sua história, como um produto, né, que está inserido no mercado mundial. Então, falando sobre o mercado mundial de açúcar até o século XIX, né, que houve algumas mudanças significativas no setor, especialmente na indústria. Por quê? Porque lá no século XIX houve uma alteração significativa dos processos industriais. Falava-se muito de engenhos. Engenho seria o quê? Uma estrutura mais rudimentar, uma estrutura de menor porte, onde predominou, né, a mão de obra 100% manual, tração humana, tração animal, até usando recursos da natureza como o movimento das águas para movimentar equipamentos, né? Especialmente equipamentos rotativos, como no caso as moendas. E aí, no século XIX, para o começo, principalmente mais para o começo do século XX, houve uma mudança de paradigmas devido aí aos avanços provenientes de outros países, como a França, onde houve o desenvolvimento tecnológico, pesquisas acerca, né, da melhoria do processo produtivo da cadeia da produção de açúcar. Eu falo que eu tenho que tomar muito cuidado, né, porque em países do hemisfério norte, de clima mais frio, como a, como a França, usa-se a beterraba branca para a produção de açúcar. E se fosse o caso, se fosse do interesse, também poderia ter uma produção em larga escala do etanol, porque o etanol é proveniente da fermentação dos açúcares, tá? Então, a mesma matéria-prima que pode ser usada para a produção de etanol, também pode ser usada para a produção de açúcar. Do açúcar que nós conhecemos hoje, tá? Que é aquele açúcar bruto, que posteriormente ele é usado para a produção de açúcar refinado, cristal, entre outros açúcares derivados, né? Então, por conta dos avanços tecnológicos na produção de açúcar, no período lá quando o Napoleão Bonaparte era o mandatário, começo do século XIX, houve uma introdução de equipamentos mais modernos nas plantas industriais lá da França e décadas depois chegou no Brasil. Tá? E posteriormente no Brasil houve aí uma preocupação inicial na produção do etanol, né? Onde houve a introdução dos processos tecnológicos do ramo de fermentação e também destilação. Eu vou comentar sobre isso nos próximos vídeos. Então,
essa mudança de paradigmas, inclusive, mudou o nome, né? Falava-se as engenho de cana, agora fala mais usina, mas não apenas usinas. E atualmente o termo engenho se designa aquelas máquinas onde se extrai caldo de cana para beber, em bares, restaurantes, quiosques, etc. Né? Aquela máquina geralmente a tração elétrica, né? Motores elétricos. E também com essa mudança de paradigmas, né, dentro do setor industrial, houve a substituição do tração animal, tração humana e moinhos de água. Por que não, né? Se fosse o caso, né, poderia ser também moinhos de vento, da tração animal e elementos oriundos da natureza, por eletricidade e vapor. O vapor seria o quê? Um fluido, né? A água, a água água a pressões e temperaturas muito altas, né? Certamente não no estado líquido, no estado de vapor, que proporciona o quê? A inserção de calor em determinados processos industriais que requer uma grande quantidade dela, como, por exemplo, produção de açúcar, torres de destilação, até com o controle de temperatura nas dornas de fermentação, mas também para propulsão de turbinas a vapor, tá? Porque ainda muitas usinas utilizam turbinas a vapor para movimentar as moendas, e as usinas mais modernas usam motores elétricos, tá? E bem depois houve aí a preocupação acerca da venda do excedente de eletricidade para o mercado. Isso aí a partir da década de 80. Então, voltando, né? O, o setor produtivo da cana foi introduzido no Brasil, né, com o advento dos colonizadores portugueses, né, no século XVI, tá? ah, nas primeiras décadas, né, do século XVI, e não houve avanços tecnológicos significativos do século XVI até o século XIX, tá? Então, junto com a mudança do nome de engenho à usina, mais ou menos essa mesma época, né, a introdução da eletricidade, na verdade, não a eletricidade que foi introduzida na usina, no contexto assim da usina comprar eletricidade, mas é mais ou menos o contrário, a própria usina podendo produzir a sua própria eletricidade, visto que há uma oferta muito grande do recurso energético, no caso, o bagaço, né? Aí depois, o maior volume de produção visando diminuição de custos devido à concorrência, né, entre indústrias, entre países, enfim. Vou explicar mais sobre isso depois. Ao contrário das muitas indústrias, onde a grande maioria delas foram instaladas nas cidades, né, houve pelo fato de uma maior interação entre esse setor e o setor agrícola, as indústrias foram instaladas na zona rural, tá? Por conta aí, né, da necessidade de uma introdução mais rápida da cana na planta industrial, porque ao colher, ela deve ser transportada rapidamente, tá? Não é que nem muitos produtos agrícolas, onde pode reter o produto por mais tempo. Então, se observa uma grande interação entre o setor agrícola e o setor industrial. Eu estou falando de ocupação da indústria no espaço, né? Isto dentro da zona rural, né? Que é algo não muito comum, mas vou falar muito sobre interações setor agrícola e setor industrial mais para frente, falando dos processos tecnológicos dentro das usinas, né? Uma dependência aí da comunicação entre eles, né? Porque ao colher a cana tem que ir automaticamente ir na usina, e se há alguma alteração do tempo, né? Já há uma chuva mais forte, tem que interromper a, a colheita da cana e horas depois interrompe aí a extração do caldo, né, e os passos subsequentes dentro da indústria. Em sua história, principalmente história mais recente, observou-se uma mudança significativa na gestão dos empreendimentos. Quando eu falo empreendimento, não apenas a indústria, mas por quê? Porque tem grupos que detêm tanto o setor agrícola quanto o setor industrial. Ele domina todo o processo da produção da cana no campo e também a sua conversão, né, em produtos finais na indústria. Parte da cana também ela é produzida por terceiros, isto é, os terceiros que vendem a cana para o setor industrial. Tá? Às vezes gera-se conflitos, depois eu explico melhor, mas conflitos naturais dentro do capitalismo.
Então, observa-se grupos, famílias, né, pequenos grupos que até então detinham o controle do setor. Alguns desses grupos empresariais, grupos familiares, né, faliram, fecharam suas portas por diversos motivos. Algumas fazendas, algumas usinas, elas foram vendidas para grupos empresariais mais consolidados. O que se observa atualmente é a presença de grandes grupos empresariais como a Raizen, que foi fruto de uma joint venture com a anglo-holandesa Shell, uma grande detentora aí do mercado de combustíveis veiculares no Brasil e em outros países também, e a Cosan, que até então era a maior empresa de processamento de cana, possivelmente a maior indústria, a maior produtora de açúcar e etanol no Brasil até então. Aí na fusão dos dois foi uma Raizen. Também a Terreau, que é uma cooperativa francesa, tá? Também há outros grupos empresariais como a Bung, tá? Até houve a fusão criando a BP Bung, né? BP, que é inglesa, Bung, se não me falha a memória, holandesa, estadunidense, não lembro. E também grupos nacionais como a Ativos, né, antiga Odebrecht, agroindustrial, São Martinho, Santa Elisa, usina da Pedra, usina da Barra e assim por diante. Tá bom? Eu vou comentar alguma coisa sobre o mercado mundial de açúcar e etanol, principalmente nos últimos vídeos, né? Alguma coisa também no próximo, né? Se tratando de geografia econômica. Falar sobre os desafios logísticos, né? Um pouco no próximo vídeo, mas principalmente nos últimos. A inserção do setor sucroenergético no mercado atacadista de eletricidade e também no mercado spot, tá? Faltou colocar aqui também, depois explico melhor. É inevitável falar sobre os aspectos ambientais, visto que é um setor que gera um grande impacto ambiental, né? Principalmente no setor agrícola. No setor industrial também, depende, né? Tem lá, né? Você vê lá a fumaça preta saindo lá das chaminés, mas basicamente é cana queimada, bagaço de cana queimado, né? Isto é, biomassa. E também um pouco de lenha, um pouco de palha. Quando se fala em aspectos ambientais, no impacto da inserção da aviação no solo, relembrando também como é que era, né, o despejo, né, da vinhaça na natureza, né, em rios, por exemplo, certamente matando peixes, causando grande impacto ambiental, até mesmo gerando problemas aí no abastecimento urbano de cidades próximas às usinas, né? Também com as queimadas, né, a questão da fuligem chegando nas cidades, causando problemas de saúde às pessoas, enfim, né? Mas quando fala em queimadas, aquela queimada controlada, queimada proposital, né, para eliminar a palha, é algo que na região Sudeste e Sul não se observa mais isso, né? Ou melhor dizendo, se observa, mas é de uma forma ilegal. E falar também sobre a inserção gradual do controle biológico na cana. E também o comércio de emissões, que é algo mais moderno, mais recente no contexto de renovável, e também falar sobre novas tecnologias industriais no contexto das biorefinarias. Tá. É interessante, né, apresentar o contexto histórico do setor sucroenergético. Como é que a cana foi introduzida no Brasil, tá? Eu vou antecipar aqui, né? A cana surgiu, melhor dizendo, né, segundo, né, os estudiosos da área, ela é uma planta originária da Papua Nova Guiné, que é perto da Indonésia, Austrália, Timor-Leste, enfim. Ela foi Ela é originária dessa região, né, da Ásia, e ela foi introduzida em outras regiões próximas. Vocês estão vendo aí nas ilhas do Pacífico, chegou aí no Sudeste Asiático, né, onde atualmente é Vietnã, Tailândia, Camboja, Laos, Malásia, a própria Indonésia, e a partir de lá foi para a China, Madagascar, na África, na Índia. E posteriormente ela também foi introduzida no Oriente Médio, né, no norte melhor dizendo, na África, até chegar à Europa, né, e no século XVI nas Américas. Então foi esse o caminho, o percurso, né, da cana para o resto do mundo, por meio, né, de comerciantes, mercadores, tal, que fazia o caminho inverso, né, introduzindo alguns produtos da origem deles e voltando com cana, até mesmo posteriormente com açúcar, entre outros produtos, especiarias, produtos aí que importados. É,
Então, assim, tudo começou, né, um milênio antes, né, da introdução da cana nas Américas, ou melhor dizendo, né, 11 séculos. Então, os indianos desenvolveram a técnica de solidificar o caldo da cana e transformá-lo em cristais granulados parecidos com areia. Até a cor lembra um pouco, né? Por isso o açúcar é chamado de charkara, que significa chácara, não sei como se fala, que significa cascalho em sânscrito. E posteriormente, nos séculos depois, no Oriente Médio, que houve a introdução dos primeiros processos de branqueamento, tá? Possivelmente para conferir assim um aspecto mais comerciável, né? Claro que depende muito do contexto, né? Então, assim, imagino eu, né, que torná-lo mais branco, né, para ter um melhor aspecto para o comércio. E aí descobre-se também, né, que o caráter branco do açúcar ele facilita, né, na produção dos produtos industrializados, né, não conferindo cor a eles. Então, por exemplo, se usa açúcar mascavo para fazer bolo, certamente o bolo vai ficar com uma cor mais escura, ao invés de usar o açúcar refinado. Ainda mais bebida, né? Imagina produção de bebidas açucaradas, sucos, até mesmo bebidas alcoólicas usando açúcar mais mascavo, vai ficar mais escuro. Então usa-se o açúcar branco e mais recentemente, né, alguns açúcares transparentes como o açúcar invertido, que é a glicose, para conferir, né, o caráter transparente a bebidas, por exemplo, geleias e outros elementos. Após o século VII, né, eu até vou comentar uma coisa com vocês, né, do século VII no Oriente Médio para o século X na Europa, né, além da introdução do açúcar, também houve a introdução de alguns produtos alimentícios, algumas especiarias e também a matemática. Porque o avanço da matemática se deu na Índia, a introdução dos algarismos indo-arábicos, aí o Oriente Médio aperfeiçoou, né, a matemática, com a introdução, por exemplo, da álgebra, enfim, né, entre outros termos comuns, inclusive no ensino fundamental e ensino médio da matemática, e também alguns avanços do ramo da engenharia, né, aproveitamento do vento, das águas, até mesmo o abastecimento de água. Algumas tecnologias foram hoje desenvolvidas pelas populações aí da atual Índia, Irã, Paquistão, país da Península Arábica, atual Turquia, enfim, né? Do que chama também região do Levante. Então, a Europa teve um desenvolvimento tecnológico mais tardio em comparação ao Oriente Médio, né? Que é no contexto da Idade Média na Europa, e o açúcar, né, chegou na Europa com as cruzadas e diversas áreas de ocupação islâmica, como o extremo sul da Itália, né? Então, quando fala Sicília na Itália, até onde eu sei, não exatamente a ilha inteira, né? Apenas alguma parte dela. Do norte da África e sul da Península Arábica, né? No contexto aí do Al-Andalus, que era a região ocupada pelos mouros e foi assim que eles o denominaram, né? Depois surgiu né, a comunidade o nome, né, de Andaluzia, né, nessa comunidade autônoma, né? Porque foi na Andaluzia que foi a última região libertada, né, pelos reis católicos. Não vou ficar falando muito de história aqui não, que não é o foco deste. Cara, desculpa, acabei até empolgando um pouco. Então, assim, olha só que interessante. Em razão do cultivo difícil, ganhou status de especiaria, iguaria, de alto custo exclusiva da nobreza, que é algo que foi suprimido com a introdução do açúcar oriundo das Américas. Por quê? Porque é as Américas que introduziram o açúcar mais barato por conta do aumento da maior produtividade. Tá? Houve aí o benefício aí da natureza, né? Solos mais adequados, né? A cana adaptada a solos mais adequados e climas mais adequados também, para possibilitar uma produção em uma escala maior do açúcar, diminuindo seus preços e seus custos, associado também à concorrência de outras colônias, né? Não apenas da América Portuguesa, mas também das colônias holandesas, inglesas, francesas e espanhóis, né? Então, falava-se muito produção de açúcar da cana plantada nas Antilhas, no Caribe, né? Antilhas holandesas, ilhas, colônias inglesas, enfim, falei, né, dos nomes desses países, né? Então, o açúcar chegou à América, né, nas naus do italiano Cristóvão Colombo, né? Não acho interessante usar o termo italiano, mas interessante falar genovês, né? Porque na época não se existia Itália, nação italiana, país Itália como é hoje, né? Na verdade, eram
reinos, ducados, marcas, enfim, pequenos estados, cidades-estados, que depois formou a Itália no contexto da unificação italiana no século XIX. Então, é interessante falar genovês, Cristóvão Colombo, ganhando impulso com os portugueses e espanhóis que passaram a produzir açúcar em suas colônias no continente americano. Tá? Então, assim, houve, né, a introdução, né, da cana-de-açúcar, né, especialmente o sácaro officinaro, que é a espécie da cana usada aí principalmente para a produção de açúcar e também etanol no caso do Brasil, especialmente no caso do Brasil. Ela foi introduzida em regiões próximas ao litoral, né? No Brasil começou na capitania de São Vicente, capitania de Pernambuco, tá? Próximo ao litoral. Vamos lá. Retornando um pouco, né? Eu tinha pulado aí dois slides. Peraí, que houve uma falha aqui. Então, assim, qual o contexto histórico? Houve uma necessidade, vamos falar mais de Brasil, né? Uma necessidade da metrópole portuguesa ocupar o território dentro do processo capitalista. O capitalismo não é um processo, não é um fato que começou um determinado dia e ano. Ele surgiu com o fim do feudalismo na Europa. Desculpa, com a decadência do feudalismo na Europa. Então, a partir do século XV, houve a introdução da cana no arquipélago de Açores, Ilha da Madeira, regiões que com condições geomorfológicas melhores do que a própria metrópole para a produção de cana. Então, no começo, o arquipélago de Açores e Ilha da Madeira começaram a fornecer uma escala um pouco maior o açúcar para a metrópole, para ser usado no mercado interno e também como produto de exportação, tá? Aí depois entrou aí a introdução, né, na América Portuguesa. Eu falo América Portuguesa, né? Poderia falar Brasil nesse caso, né, nesse exemplo da cana, mas a América Portuguesa também tem incluído a colônia do Sacramento, que é uma cidade que foi fundada por portugueses, atualmente faz parte do Uruguai, né, com o nome de Colônia del Sacramento, tá? Então, a colônia do Sacramento fazia parte da América Portuguesa, mas não se consideravam brasileiros, tá? Algo à parte. Então, houve novamente ocupação do território no processo capitalista, né? Os portugueses chegaram no Brasil para explorar recursos como a cana, como, desculpa, o pau-brasil, e depois, séculos depois, o ouro. No caso da Hispanoamérica, né, houve uma exploração grande aí da prata, né? Então, foram esses aí os primeiros produtos comercializáveis aí, e comercializados pelas metrópoles, né? Europeias. E os portugueses chegaram aqui, né, avistaram os índios, né, que tenham uma concepção, uma visão diferente de território, da terra, do espaço, do lugar, em comparação aos portugueses, tá? Depois, daqui a pouco, explico melhor. Certamente que o processo de ocupação do território foi de forma violenta, né? Ninguém ocupou a terra, constituiu sítios, fazendas, de uma forma pacífica, né? Houve conflitos com os índios, certamente, né? Porque estavam ocupando o lugar deles, desmatando, né? Para plantar cana, enfim, né? Houve aí o primeiro desequilíbrio ambiental, né? Dessa forma. Começou certamente próximo ao litoral e bem depois, séculos depois, que houve a penetração no interior, né? Formando o território brasileiro como é hoje. Ao contrário dos indígenas, né, que sequer pensavam em capitalismo, capital, território, etc., todas essas visões puramente europeias, né, os portugueses visavam que a concentração de capital. Então, houve investimento por parte dos europeus, né, no espaço da Latinoamérica, no caso aí por os portugueses na América Espanhola, visando, né, produzir açúcar, principalmente para exportação, tá? Ah, mas a Espanha, a Holanda, a França, a Inglaterra também tinha suas colônias, também produziu açúcar. Então, momento assim de falta de um supria. E também comercializar em outros mercados da África, da Ásia, inclusive. Tá? E aí a introdução da cana no Brasil foi também no contexto da concentração de capital, do mercantilismo, né, que é um fenômeno ao qual houve o recrudescimento do capitalismo, né, da concentração de capital associado ao balanço comercial favorável, pacto colonial e protecionismo. Balanço comercial favorável é comprar, vender o máximo e comprar o mínimo. Atualmente não se ouve falar mais nisso, né? Não se torna assim imperativo, não se torna assim imprescindível
apenas comprar do mercado interno. É um outro contexto, né? Embora, claro, é interessante, né, que, em geral, né, no âmbito geral, né, da economia, que utilize mais recursos internos, exporte mais e importe de menos, mas não tão rigoroso como antes, né? Porque o mercado é outro, a economia atual, né, é bem diferente da economia do século XVI. Pacto colonial, né, a relação de dominação, né, da metrópole com as colônias. Então, assim, digamos que a metrópole, né, vamos falar de América Espanhola, Lisboa é o espaço do mandar, ao fato que a colônia, né, é o inverso, né, é o de obedecer. Então, a metrópole, no caso Lisboa, é, é o que autorizava, né, a inserção de atividades econômicas bastante limitadas, por sinal, no Brasil, né? Tanto que a introdução da imprensa foi bem depois, né? Isso já no contexto da independência do Brasil. Só para feitos de comparação, só de curiosidade, não tem nada a ver com o assunto aqui, as universidades foram introduzidas no Brasil muito depois das colônias da Hispano-América, tá? Então, digamos, né, que se for ver por esses pontos e certamente outros, né, a metrópole portuguesa ela foi mais firme, né, rigorosa do que a metrópole espanhola nesses pontos aqui, tá? Então, assim, havia assim, a exploração do estudo da terra, tá, para a produção do açúcar, mas quem que dominava o processo de produção, quem que dominava a circulação era a metrópole portuguesa. E o protecionismo, né, é algo muito parecido, é o que eu falei, né, no contexto aqui do balanço comercial favorável, né, proteger ao máximo os seus mercados e importar o mínimo, tá? Lugares de produção e de mercado, né? Lugares de produção, né? No caso, a colônia, e de mercado, a metrópole, tá? E a metrópole, expressão máxima do processo de capitalização, e a introdução da cana no Brasil veio no contexto da popularização do adoçante açúcar na Europa Ocidental, porque até então o açúcar como agente que confere o dulçor nos alimentos e nas bebidas não era tão importante. Assim, antes do século V, né, como é que era o adoçar os alimentos e bebidas? Tá, tudo bem, tem o mel, mas fora isso, não tinha um produto relevante que permitia isso. Ah, mas dizem que no Egito Antigo usava chumbo. É verdade, usava chumbo para conferir gosto doce, mas isso era mais para famílias muito ricas, para os faraós, né? Depois descobriu que chumbo ele causa muitos problemas à saúde, né? Danos permanentes ao cérebro, inclusive, retardo mental. Que mais? Então, com a introdução da cana, desculpa, do açúcar no mercado europeu, né? Houve uma introdução, né? A criação, elaboração de novas receitas, houve uma mudança aí uma quebra de, como é que se fala, né? De paradigmas, não sei dizer se é isso, mas foi uma disrupção, podemos dizer isso, né? Com o barateamento do açúcar, tanto que atualmente o açúcar é o carboidrato mais barato que tem, né? Então, houve uma popularização do adoçante na Europa Ocidental. E quando se fala em formação socioespacial do Brasil, é inevitável, né? Porque a formação socioespacial no Brasil, ele ele é graças, em grande parte, ao processo capitalista, à introdução do setor sucroenergético, tá? Porque quando se fala, por exemplo, na colonização na chegada, né, dos portugueses no contexto da colonização no Brasil, isso em 1530, qual foi uma das primeiras atividades? A produção de açúcar no próprio país, né? Porque, ao contrário de outras indústrias, onde a produção de matéria-prima para ser industrializado nas metrópoles, no caso, o fato da cana ser um produto bastante frágil, né? Degrada, estraga rapidamente, foi instalada a própria indústria na própria colônia. Tá? E até hoje, a indústria da cana-de-açúcar, ela contrapõe bastante as outras indústrias, porque é comum ver outras indústrias na zona urbana, próximos às estradas, enfim, né, principalmente na zona urbana, ao contrário das usinas, que elas estão, principalmente aí, rodeadas de canaviais, né, na zona rural.
É uma tendência também, né, grandes empresas serem instaladas em pontos mais distantes das zonas urbanas também devido à poluição, ao impacto que eles causam, né, na qualidade de vida das pessoas. Então, a formação socioespacial do Brasil, né, deve-se muito também ao setor sucroenergético. Tem vários autores que escreveram vários livros falando sobre isso, né, sobre a relação capitalista com, com os agentes, né, que participam desse setor, né, inclusive escravos, tá? E eu coloquei também alguns pontos, né, porque a colonização, né, da América Portuguesa, ela se deveu inicialmente à tentativa que mostrou que foi um fracasso, da introdução das capitanias hereditárias. O que são essas capitanias? Como o próprio nome diz, os responsáveis são capitães hereditários porque passa de pai para filho. Mas são o quê? Grandes áreas, né, espaços territoriais em que tinha lá seus nomes, tinha lá seus mandatários, e os próprios mandatários que eram responsáveis pelo investimento, né, pelo desenvolvimento econômico do local. Mas observou-se que só as capitanias de São Vicente de Pernambuco que deram certo. Houve a introdução da cana, né, associado aí ao custo da terra, que nulo, né, associado a condições geomorfológicas como solo e clima favoráveis, que houve a introdução e o sucesso da cana já naquela época, né? Aí depois, né, no contexto aí das invasões dos franceses holandeses, né, holandeses, por exemplo, no Nordeste no século XVII, eles também exploraram, né, o solo, o espaço para a produção de cana, que nem os portugueses. E dentro das capitanias hereditárias tinha as sesmarias, que contribuíram para a origem dos grandes latifúndios no Brasil. O que são sesmarias? São áreas menores dentro das capitanias, onde os capitães permitiam a sua exploração. Só que, na prática, algumas sesmarias elas foram vendidas, passavam para mãos de poceiros, enfim, né? E, e ficava à margem aí da metrópole. Isto é, apesar, né, da metrópole exigir, né, é, arrecadação de impostos, né, por conta aí da exploração do território, houve como é que se fala, muitas iniciativas que não desconhecidas por parte da metrópole, né? Podemos dizer ilegalidades. Então houve uma exploração assim extraoficial dessas cismarias. A distribuição de grandes extensões de terra único cismeiro e o uso de terras fora dos limites estipulados pelas cartas de cismarias contribuíram para a distribuição desigual de terras no Brasil. Tá? Então, continuando, aqui eu já mostrei, né, a dinâmica, né, desde a sua saída lá da Papua Nova Guiné até as Américas. E aqui uma foto mais recente, tá, do Engenho São Jorge dos Erasmos, cujas ruínas estão na cidade de Santos, que possivelmente foi o primeiro engenho do Brasil. Vocês podem ver a estrutura, que é uma estrutura mais simples, tá? Certamente que o telhado ele não é daquela época, tá? E toda aquela época ficou mesmo essas estruturas paredes, né, de pedra e usando óleo de baleia, que é como se fosse o cimento da época, isso até o século XIX, mais ou menos aí, que o óleo de baleia para este fim foi substituído pelo cimento Portland e o óleo de baleia para iluminação urbana foi substituído por outras tecnologias, o gás gasogênio de cidade, chamado gás de cidade, o gasogênio produzido dentro de algumas cidades brasileiras, grandes cidades como Rio, São Paulo, e posteriormente energia elétrica, enfim, tá? Esse aqui, gente, uma representação, uma descrição de uma usina, né, já fora do contexto do engenho, algo mais moderno. O que você pode observar? Que é uma estrutura, uma indústria bem diferente como é hoje, né? Algo mais modular, né? Então se observa os canaviais ao redor da fábrica, o transporte ferroviário, né? Numa época em que o transporte rodoviário estava iniciando, onde os caminhões, tá vendo? Dá para ver aqui embaixo à esquerda dois caminhões, onde os caminhões eles estavam restritos ao transporte dentro do empreendimento, então muitas vezes o dono da usina era o dono da fazenda, famílias especialmente,
E também alguns elementos que já estão faz objeto da história do setor sucroenergético. Por que que eu falo da história? Não se observa mais, isso eu estou falando de usinas mais modernas, a presença de uma vila de funcionários, tá? Algumas dessas vilas até transformaram em cidades posteriormente, mesmo com a falência, o fechamento das fábricas. Então, aqui nessa figura, nessa ilustração, se observa a indústria como elemento central do setor, ao redor, a vila de trabalhadores, né, muitas casas assim geminadas, presença da igreja, da estação ferroviária, que é uma construção um pouco mais elevada, né, para a passagem das pessoas entrando no vagão, também transporte, carga e descarga, né? Nós estamos falando aí de mantimentos da cidade para a vila, mantimentos, até mesmo esses veículos aí, e transporte na volta de passageiros também e de açúcar, tá? Então, na ida, passageiros e mantimentos, na volta, passageiros e açúcar, tá? Aí, perto da estação ferroviária, tem a figura da caixa d'água, era Marias Fumaça, locomotivas, né, que usava água para as caldeiras. Lá em cima, a figura da casa, casarão, né, de algum funcionário, que pode ser, ou melhor dizendo, do dono, ou de algum funcionário bastante influente, até mesmo um carrinho na frente. Tá? Então, tem a figura de uma casa de maior porte, de uma figura importante, pode ser o dono da usina, o dono do grupo, né, empresarial que detém aí tanto a fábrica quanto as fazendas. E também, que mais que nós podemos ver, né, a presença de elementos da natureza, né, que possivelmente aqui era floresta, alguns caminhões, até com marcas de pneus, enfim, e também, por que não, das linhas ferroviárias. E vocês podem ver que são linhas ferroviárias de pequeno porte, possivelmente bitola métrica ou menor, onde haviam curvas fechadas. Vocês estão vendo que as curvas são bem fechadas, presença das composições pequenas, né, Maria Fumaça, com pequenos veículos. Inclusive aqui no meio tem uma composição passando próximo à chaminé, onde tem os veículos abertos, né, permitindo o ingresso da cana cortada manualmente, aquela cana inteira, de mais ou menos 1,5 m, 2 metros de comprimento. Então, havia assim, né, a passagem das composições ferroviárias que iam até bem próximo, dentro da planta industrial, descarregando a cana, carregando açúcar, tá? Então, algumas linhas passavam próximas, ou bem próximo mesmo, até mesmo dentro das instalações onde ficam as moendas ou o armazém de açúcar. Então, essas linhas, né, são linhas ramais que conduziam, né, mantimentos, pessoas e açúcar até as estações das cidades maiores, por onde passavam as linhas tronco. Então, na ferrovia há a figura, né, das linhas principais, é, é isso, das linhas tronco, e também as vias ramais, né, dessas linhas marginais, né, não sei se pode dizer marginais, né, é, e que começava, né, das estações nas linhas tronco até vilas, cidades menores, indústrias, né, fazendas. Então, no estado de São Paulo, no Nordeste, observava muito essas linhas ferroviárias de pequeno porte passando pelas fazendas, indo até as estações nas linhas tronco. Só que com o tempo, com a expansão, né, das rodovias, né, com o rodoviarismo, as ferrovias dentro das fazendas foram desativadas, os trilhos foram arrancados e foram construídas novas estradas, tá? Inclusive usando infraestrutura já existentes. As pontes ferroviárias viraram pontes rodoviárias. E, salvo algum lugar ou outro, foram preservadas as estruturas ferroviárias, mas para fins turísticos, tá? Então tem a figura aí da chaminé, né, que é uma representação bem forte da indústria, né, do termo genérico indústria, né, com essa eliminação aqui da fumaça. No caso aqui, né, da queima do bagaço como fonte de energia para a indústria. E aí vocês estão vendo, tem vários elementos rurais, né, animais de criação, enfim, né, pessoas aí munido de chapéu, pás, né, representando aí a mão de obra braçal, tá? Tem vários elementos pictóricos aqui. Uma foto de uma usina mais antiga, vocês estão vendo, tá em preto e branco.
Aí as fotos, elementos aí posteriores, né? Deixa eu ver aqui, a foto de uma usina que virou museu, isso lá em Piracicaba, às margens do rio do mesmo nome, tá? A usina está instalada dentro da zona urbana de Piracicaba, mas muito possivelmente não existiu esses bairros, os bairros, os prédios que estão aqui ao redor. Exemplo de uma usina ainda em operação, né, na cidade de Cosmópolis, região de Campinas. Estou vendo que é uma usina aí que tem mais de 100 anos. Ainda a presença, né, do elemento ser humano, ser humano morador que vivencia o ambiente 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Isto é, a pessoa morando próximo à fábrica, aí tendo até mesmo a representação do campo de futebol, né, como elemento aí de fixador do ser humano no espaço industrial, né? Então, ainda se observa-se vilas industriais, né? Mesmo que as indústrias não existam mais. E algumas vilas industriais, né, elas foram englobadas, né, conurbadas, assim, englobadas, virando, né, bairros de distritos sedes, né, porque até então tinha indústria e a vila industrial, com o tempo, com o crescimento das cidades, elas foram virando bairros, né, entraram, né, na zona urbana dos distritos sedes. Eu estou falando de vilas assim relativamente próximas, porque tem vilas industriais que são bem afastadas dos distritos sede, né? Há uma foto que representa o transporte da cana. Essa foto possivelmente é dos anos 80. Não se havia uma preocupação acerca do desperdício como é hoje, né? Então, assim, a cana era colhida manualmente, transportada dessa forma que vocês estão vendo, em carrocerias mais abertas, né? Atualmente as carrocerias são bem fechadas, né? Porque os pedaços da cana atualmente colhida mecanicamente, os pedaços são bem menores. E só para mostrar a falta de cuidado, em alguns casos se observava o quê? A cana sendo despejada no piso, né, de concreto, de asfalto, né, caso concreto de bloquetes, né? Hexagonais, por exemplo, e aí a cana ficava uma em cima da outra, havia até um descarregamento aí do caldo da cana, desperdiçava mesmo. Hoje a preocupação acerca do desperdício é muito grande, visto que a maior parte dos custos de produção do açúcar vem dos custos de produção agrícola. Então, a maior parte do custo do açúcar é a matéria-prima. Tá? Aí, exemplo de uma usina mais moderna, está vendo aí que nem dessa foto aqui tem uma estrutura de produção de etanol. O prédio mais alto aqui é onde estão as torres de destilação, certamente do lado tem as dornas de fermentação, que não estou identificando aqui, e do lado uma pequena instalação de armazenamento de etanol. Aí estão vendo uma instalação um pouco maior, os tanques estão mais distantes entre si por questões de segurança, e tem algumas figuras a mais aí, por exemplo, o Monte de Bagaço, né, que se fosse tratar de uma usina mais moderna, que essa aparenta ser, né, ela é usada inclusive na entre-safra da cana para fornecer energia elétrica para a rede, né, inclusive na entre-safra, que pega janeiro, fevereiro, março, por exemplo. Então, estou vendo uma estrutura que é o quê? A, uma fábrica, né, ainda com a fazenda, né, com os canaviais ao redor. Quanto maior a planta, né, pressupõe que o custo do produto final seja menor, né, uma economia de escala. Uma reserva aqui de bagaço, né, como excedente. Deixa eu ver o que mais. Do lado direito do bagaço tem um edifício, né, com telhado branco onde ficam as turbinas a vapor, que é gerado na caldeira que é aqui do lado. Atrás da caldeira tem uma estrutura que remete a ciclone, entre outras tecnologias ambientais para controle da emissão do material particulado, né? Aí tem alguns galpões 4 ou 5 acima, né, possivelmente armazenamento de açúcar, e do lado dela o grosso dos processos industriais, né? Apontando aqui possivelmente a produção de açúcar, mais para o lado aqui, que é um prédio mais aberto, né, linear, onde é recepcionada a cana para extrair o caldo. Tá? Que mais? Numa indústria mais moderna, que possivelmente embaixo é um reservatório de vinhaça, que é outro ponto que eu vou comentar mais para frente. Tá? Eu vou parar por aqui. O primeiro vídeo vou cessar aqui, né, porque senão fica um vídeo muito grande. O próximo é sobre o setor sucroenergético no espaço. Então, eu vou apontar alguns elementos
que podem estar relacionados ou não ao setor sucroenergético, visto que a indústria de processamento da cana é uma indústria peculiar, novamente falando, né? Então, tudo bem, existiam no passado indústrias de açúcar, processamento da cana dentro do espaço urbano, mas era muito mais comum, principalmente grandes empresas, instalar na zona rural, ao contrário das outras indústrias que visavam o quê? Exportação, fomentar, né, o mercado consumidor local com seus bens de consumo duráveis e também não duráveis dentro dos municípios. Aí dá exemplo aí a cidade de São Paulo que cresceu com a industrialização, tá? Bom, vou parar por aqui por enquanto. O próximo vídeo eu vou falar sobre a engenharia, não, desculpa, engenharia não, né? A geografia econômica do setor energético, tá? Até daqui a pouco.